Olá, estamos agora no Café Insight número 37 e agora com o repeteco do Dado Schneider. É o Bi, é o primeiro Bi. Sou o primeiro a ser repetido aqui, agora prometo não me repetir. E nós também, agora, o Dado abre aqui com a gente como o primeiro convidado que volta. E também nós estamos abrindo aqui uma experimentação de, em vez de fazer uma gravação rápida, fazer a gravação de tudo que está acontecendo. Exatamente. Então a gente vai ter provavelmente um vídeo um pouquinho maior para trazer essa captura da experiência, do insight, da discussão, das coisas que a gente está realmente conversando e querendo de alguma forma compreender melhor para ajudar melhor as pessoas. Mas quem tá vendo parece que a gente fez tudo isso programadinho. Na verdade não. Na verdade... O papo antes de ligar aí o play foi tão bom que a gente resolveu já ligar porque a gente tava engrenando. Porque a gente já falou uns 20 minutos. Já tá 20 minutos. Não, tá tão legal que a gente falou assim, vamos começar a gravar, porque a gente não pode perder isso aqui, não. Então, Dado, obrigado por estar aqui com a gente novamente. A gente está falando aqui de maturidade, de protagonismo, de mudança, desse momento que a gente está vivendo, contando cases que estão acontecendo. Então, assim, cara, o que está acontecendo no mundo? As pessoas parecem que não estão entrando, elas estão querendo tudo pronto. Você estava falando assim, me diz exatamente o que eu quero fazer e o que dá para fazer. Me dá que eu quero, assim, me dá o que é e o mais louco. E aí eu vou começar isso a partir disso que eu estava falando contigo agora, que você falou, grava. Tem uma coisa esquisita. As pessoas querem entrar em trabalhos e dizer, me diga exatamente o que eu quero fazer para eu me ater apenas aquilo que você disse, aquilo, porque é a minha atribuição. Só que tem uma coisa, eu quero ser feliz. O que é estranho, porque a única coisa que eu não vou ser é feliz quando alguém manda eu fazer alguma coisa. Eu brinquei com o seu prato preferido, eu falei, se você tiver teu prato preferido aqui e eu com uma arma dizer, come, a única coisa que você não vai estar é feliz comendo esse prato. Não por causa do prato, mas por causa da imposição da vontade. O que é esquisito, porque as pessoas estão querendo direções, questiona para ter o resultado imediato, eles não querem elaborar, pensar, correr risco, propor, falhar, eles não querem isso, eles querem pergunta para ter o resultado, tem que ser confiável e eu ainda quero ser feliz. Isso parece um contrassenso que a gente está vivendo nesse mundo doido. Essa foi a primeira coisa que a gente falou aqui, que eu comecei a puxar, e assim, a gente está emocionado com esse negócio. Mas como que você vê isso, Dado? Porque eu sei que você também encontra, então passa aí um pouquinho de insight para tudo. Vou fazer só uma provocaçãozinha que eu tenho feito em algumas palestras para públicos muito específicos. Ô gente, olha lá, spoiler palestra. Não. É que nós somos da área de humanas. Né? Sim. E o pessoal de humanas sempre foi cidadão de segunda classe nas aulas. Né? Não fala. O pessoal o pessoal de exatas é que era os bacanas, tem um das valor, biomédicas, das exatas, um o pessoal de humanas. Só que agora o mundo está ficando tão complexo que o pessoal está contratando gente para tentar explicar, ou pelo menos debater. Então é só essa provocação. Eu não sei te responder a pergunta. Não sei te responder. Talvez o Eduardo saiba. Eu acho que a gente, na verdade, eu acho que a gente está optando pela facilidade. Né? Então eu comecei aqui conversando sobre um incômodo meu e que a gente tem vergonha e eu tenho um pouco de medo até de falar sobre isso. E aqui a gente tinha esse espaço que é uma exacerbação da questão da igualdade da mulher, do negro, que é importante, não estou dizendo que é. Da questão do propósito, palavra que se tornou chata, da questão da felicidade, mas a gente não está falando de capacidade de entrega, a gente não está falando de resolução de saneamento básico, a gente não está falando de tecnologia, a gente tá falando do digital, que bacana, da inteligência artificial, do curso online e tal, mas eu provoquei o Dado no sentido do que era o futuro e de como as organizações estavam se organizando, planejando e empreendendo para lidar com este mundo VUCA mesmo, e que já não é mais uma simples palavra, assim, a gente está vendo a complexidade, é como se o mundo estivesse ficando de faixa preta, subindo para o segundo Dan, e a gente brincando de estar de faixa amarela, fazendo marketing digital para parecer faixa preta. Só que a natureza é implacável, então se você
se a onda agora, se o must é surfar em ondas de 2 metros, e eu que surfo onda de 1 metro, faço um curso para parecer especialista, para surfar onda de 2 metros em praia que não existe onda de 2 metros, então eu sou uma autoridade que já fui lá. Quando nós fomos para as praias de 5 metros, de 7 metros, Aquela de Nazaré 10 lá, metros, de Nazaré lá de de Nazaré, o que acontece é que nós não estamos preparados. Então a minha angústia é a sociedade que está apoiando e fomentando um blazer, uma superficialidade nos modelos de gestão, nos modelos de tecnologia, na incorporação de novas metodologias. E aí, fora aquilo que a gente já foi lá, para Dubai, para o Vale do Silício, tal, onde os caras, ninguém está brincando com isso. Ninguém está brincando, ninguém está pedindo igualdades de nada. Por isso que eu tenho medo de falar isso, mas ninguém está pedindo um direito. Cuidado com isso que você está falando, porque assim, a gente tem que revestir com muito cuidado, porque isso não é absolutamente preconceito algum. O que você está criticando é a superficialidade da abordagem da questão. Eu tô vendo o repeteco pelo repeteco. As pessoas repetindo a maré, assim, a maré vai subir, né? Vou usar assim, tá todo mundo é faixa preta, até quando chega o tsunami. E quando chega o tsunami, não sobra dos 1000 que se consideram faixa pretas, não sobram 2 faixa pretas, porque na realidade você tem um bom embate com o nível de complexidade que acontece nas organizações, no mundo, versus o teu nível de competência. Então a minha grande questão é, caramba, a gente está apoiando coisas que aparentemente estão dizendo vamos entrando porque você tem características identitárias e você pode estar aqui, mas o fato é que a gente precisa remar esse barco na complexidade e aí a gente está descobrindo que as características identitárias não são suficientes para remar o barco, porque para remar o barco você precisa de competência, entrega, funcionalidade. E aí a minha preocupação do Brasil, do país, de todas as esferas, é de que a gente está meio que fingindo ser algo que nós não somos e não estamos prontos. E aí a minha pergunta para o Dado, para devolver para vocês, assim, como é que está a sua empresa, a sua liderança, como é que está os seus líderes no sentido de produzir competência necessária para incorporar conhecimento novo, para realmente ser visto o caso da Netshoes, né? Assim, o caso simples da Netshoes aqui, com todo respeito à Netshoes. Quer dizer, se entraram como se fossem os caras incríveis, valiam 880 milhões, 1 ano e 8 meses depois não valem 72, porque não tiveram competência para vender, não tiveram competência para entregar. Assim, se venderam e na hora da complexidade não aconteceu. E a sensação, e aí é meu desabafo, que quando eu conto isso eu pareço chato, eu pareço crítico, eu pareço preconceituoso, mas eu estou olhando e falo assim, cara, a onda tá aí. Quem não entregar, não vai entregar. Pronto. Tem uma coisa que você falou, e eu gosto de pensar dessa maneira quando a gente está falando, principalmente dos assuntos da moda. O assunto da moda, vamos falar disso. Quer dizer, quando você começou a falar com esse cuidado, é porque parece que a pessoa se torna aparentemente mais inteligente se falar das questões geracionais, se falar das questões etárias. Sim, se falar disruptivo, do horário flexível, da flexibilidade. Parece que assim, falar por falar, parece que deixa a pessoa num status que a pessoa até parece que realmente está bem conectada aos temas do momento. E assim, cansa todo mundo falar de propósito, mas não agir. Por quê? Porque tem aquilo que eu já te falei outras vezes e a gente já comentou sobre a intenção declaratória. Eu declaro, hoje todo mundo faz post declarando. E o pior, estão brigando por declaração que está sendo feito. Ah, eu sou azul. Ah, eu sou vermelho. Ah, não fala comigo porque você é vermelho, eu não quero saber de você. Cara, é só uma declaração, porque de fato tem uma hora lá para você falar se você é azul ou vermelho, e para ser bem franco, pela lei aquilo lá é proibido você revelar. Aliás, é sigilo. Então para que você está declarando? Todo mundo declara, ah, eu sou a favor das cotas, ah, eu não sou a favor das cotas, ah, eu sou muito ligado ao trabalho pelo propósito. Tá, e o que é o trabalho pelo propósito? Uma vez alguém chegou para mim e falou, não, eu quero trabalhar só onde meu propósito está alinhado. Bom, e qual que é o seu propósito do trabalho? Ah, eu ainda não sei.
Cara, vamos fazer o seguinte, enquanto você não sabe, vamos fazer o trabalho com o propósito apenas de fazer o que você tem que fazer, entregar o que você tem que fazer e eu te pagar o que eu tenho que te pagar? Esse é o propósito inicial do trabalho. Ele não é grandioso, ele não é fácil de colocar em post, sabe? Porque eu tenho que pôr um propósito bonito para declarar, porque é isso que está parecendo bonito. Cara, eu trabalho para quê? Para pagar as contas. Tá bom, isso é um propósito? Sim, é um propósito. É simples esse propósito? Sim. Mas que é o mais básico. Mas comece com um propósito que é ligado à ação e não à intenção. Eu tenho vontade de fazer um intercâmbio. Legal, e fica nisso. Tá, e você então vai fazer, não tenho dinheiro. Bom, então vai trabalhar, mas se eu trabalhar, eu não vou conseguir um emprego porque eu não tenho inglês. E se eu não tiver inglês, eu não consigo emprego. Tá, então vai fazer inglês. Ah, mas eu só consigo fazer inglês se eu fizer intercâmbio. Bom, então faz, né? Mas eu não consigo fazer intercâmbio. Bom, cara, você cria uma situação para ficar declarando intenção e não fazendo nada. Virando a pessoa que é omissa, virando a pessoa que é indiferente, mas que tem um bom post, que fica postando o que é legal. E na verdade são os repetidores, né? Porque eu não vou postar coisa que está dentro de mim, que é aquilo que você acabou de falar. Você tinha falado assim, não está dentro, a pessoa está declarando coisas, mas ela não sai dentro. Mas não está dentro. Como que a gente pode gritar? Porque, para ser bem sincero, esse Café Insight está ficando meio de desabafo. A gente criou aí uma situação nova para o nosso Café Insight, mas o que a gente pode fazer? A gente é conteudista, a gente influencia. Fala de novo. A gente é o quê? Conteudista. Isso, tem que ter conteúdo. A gente estuda, aprofunda, debate, conversa. Você chegou diverge. Você chegou aqui hoje e falou assim, cara, eu preciso conversar com alguém porque eu só estou falando, ninguém tá vindo eco e eu preciso conversar. Tem aquela frase que é atribuída ao Graciliano Ramos, que é junto dos bons que a gente fica assim, ó. As pessoas estão querendo ficar perto dos pior para ficar o quê? Pior. E a gente está vendo isso aí, parece que é uma contaminação. E está todo mundo dizendo, não, vamos em frente, porque é assim que é o mundo agora. O mundo é assim, né? Eu não sei. Pegando um ponto, eu ouvi uma coisa lá nos anos 70, assim, a gente ouvia assim. Não fala com essa cara, que o pessoal vai achar que é muito tempo atrás, mas é que é muito tempo atrás para a geração Y, é os anos 80. Eles não estavam ouvindo, então eles sabem assim, que não existe a vida assim, internet. Se você ainda não faz só o que gosta, comece a gostar do que faz, porque assim, um dia você chega lá e vai fazer só o que gosta. Se a pessoa odeia o que ela faz, ela não chega em lugar nenhum. Mas, pegando um gancho com o que o Carmel falou, é o que você falou. Nós não estamos aprofundando discussões. Em todos os lugares, pode ser empresa, família, redes sociais, nós estamos apenas confrontando embates de opiniões, mas sem debates. Então a gente tem embates, não tem debates. E isso está fazendo assim uma infinidade de monólogos sem diálogo. E eu acho que isso é muito ruim, porque a gente, com isso, está só olhando ali para o que vai acontecer, virando a esquina ou daqui 6 meses. E o grande problema que a gente estava falando antes de dar o play, que a gente ficou angustiado, grava. É que essa crise que a gente está vivendo passa. Sim. Eu quero ver como é que a gente vai ser daqui 10, 15 anos, porque será que a gente está fazendo coisas hoje para a gente ser um ser humano pleno, maduro, completo, ou íntegro, ou preparado para daqui 10, 15 anos? Porque nós aqui, nós vamos morrer com 100 anos. Então assim, eu venho batendo essa tecla, nós somos adultos inéditos. Nunca houve adultos iguais a nós. As pessoas há 30 anos, com a nossa idade, estavam fazendo conta de quanto tempo faltava para se aposentar, ou já estavam soltando foguete porque estavam aposentados. Nós não vamos aposentar. Não, isso já está acontecendo lá, pessoal, do avião. Até o ano passado, a gente começou a chegar perto dos 60, você fala o quê? Ai, quando eu chegar nos 60 eu vou ser prioridade. Agora, você é dobrado. Quando eu chegar nos 60, vamos passar para 70, eu vou dizer o quê? Mudou bem na minha vez. Mas é legal, porque assim, não esperou chegar a tua vez, já mudou. Agora quem embarca, primeiro, quem é prioridade? Acima de 80. Tá certo, pô. Agora que eu tô chegando. Mas tá certo. Agora, e tá certo, por quê? Cara, faz fila.
Faz fila. Mas essa é coisa... acima de 80 e tem fila, não é um velhinho. Mas é que essa coisa de idoso aos 60 foi determinada nos anos 50. Nos anos 50 a pessoa de 60 era idosa. Não, nos anos 50 a pessoa de 60 era morta. É. Na década de 80 a pessoa com 60 era idosa, porque foi o Estatuto do Idoso veio da década de 80, né? Eu conheço essa pessoa aqui e ele está louco para falar, porque ele já está anotando coisas. Não, mas ele anota. Mas eu sei que vira livro. Mas eu acho que... Deixa Volta eu para o negócio do conteúdo que a gente estava Não, eu falando. quero pegar esse gancho do debate que eu acho que é importante, né? Assim, acho que eu concordo. A gente está num embate porque nós definimos como o grau máximo de conhecimento a nossa opinião. E aí onde nós estamos errando. Porque na filosofia tem o doxa, que é a opinião, o episteme, que é a opinião fundamentada, que seria a ciência, o tekne, que é aquele que está funcionando, e o phronesis, que vem da sabedoria prática, que seria de prudência, vem de prudência. Então a sensação que eu tenho é assim, todo mundo agora, Humberto Eco, quando disse isso, todo mundo é o idiota da internet, detonaram Humberto Eco. Mas ele tava... A internet dá voz aos idiotas. Aos idiotas. Ele detonaram ele, só que ele acho que foi tão profundo Preciso. ali, aí Foi preciso. porque você falou uma coisa Foi importante. cirúrgico. Se você está no embate, você está defendendo aquilo que você considera mais importante, que é a sua opinião, que entre nós é faixa branca, é o mínimo do conhecimento. É piso? E você, é piso, assim, que é o que você falou, serve para escolher queijo quente ou queijo com prato ou com mozzarella. Aí, se você não for para o embate, não com a sua faixa branca, mas com a possibilidade do debate, com o aprofundamento, com das questões que são importantes, intencionando, porque a opinião intenciona defender a sua ideologia, e aí que está a merda. Intencionar uma verdade objetiva, aqui que eu acho que é essa questão, né? Se a gente realmente não tiver essa autocrítica, porque eu acho que falta autocrítica, porque no embate você está tentando vencer o cara. É uma queda de braço. É uma queda de braço, ninguém tá, nós estamos com um problema ali, tem que apagar o fogo. Sim. Nós estamos com um problema sério, nós somos um país de commodity, vamos usar esse exemplo, né? Nós somos um país de commodity. O que acontece com um país de commodity? Se você está naquele grande meio, o funcionário CLT lá está ganhando 2K. O açúcar agora caiu. Eu trabalhei em 3 empresas esse ano, você também trabalhou, em empresas onde essas empresas grandes estão devendo dinheiro, não sabem de onde vão tirar, porque é commodity. Para onde está indo? A gente está indo para a tecnologia. Eu fui num evento agora que está todo mundo disputando a tapa cientista de dado. Cientista de dado está sendo disputado. Então, um cara no agro que ganha 2.000 e um cara na ciência de dados que está ganhando no mínimo 10 pau. Em geral, 18 pau. Então, se você ficar num embate, a gente vai ficar defendendo a importância disso, a importância disso. Se você não for pro debate, se a gente não sair da opinião, se não ir para sabedoria prática e dizer, cara, essa enganação que a gente tá, que é bonito, que é moda, não vai encher a nossa cultura, não vai preencher o nosso valor e não vai garantir emprego para o de 60, de 70, de 80, porque se você não mudar o mindset, de novo, né, nós estamos aqui com 2 especialidades em gerações. Não é a idade, é o nível de conhecimento. Então, por que a gente não equaliza pela capacidade de gerar valor? Isso. Por que a gente não equaliza pela capacidade de entrega, pela capacidade resolutiva, pela capacidade... Você quer ser incluso? Faz um projeto incrível para o saneamento. Pronto, você é incluso. Você não vai ser incluso porque você é legal, é novo, você vai incluso porque você vai ter que entregar uma coisa do cacete. E esta que eu acho que é onde a gente está numa areia movediça. Nós não gostamos muito, por inúmeros motivos, só nós aqui, de falar sobre isso. A gente está vendo um futuro que não é um futuro próspero, porque as regras do mundo real, não, porque a maioria está numa bolha ideológica, as regras do mundo ideal não estão acontecendo. E a gente aqui está meio que até se sentindo meio que impotente, porque você está falando, chega uma hora que você vira o chato, ou vira o louco, ou vira o ruim. Mas esse é um fenômeno que acho que a gente precisa, você falou, tudo isso que você falou, da questão do aprofundamento, daquilo que a gente fala todo santo dia, do aprofundamento, eu adoro quando o Sidney fala isso, não adianta querer ser cobrado pela sua intenção, você vai ganhar dinheiro pela sua resolução. Essa é uma questão, acho que importante, e vou parar aqui,
segundo nosso problema, que eu quero ouvir de vocês, o segundo problema, assim, quando tem um cara que acha, na empresa, que acha que é o rei, tem 5 mil líderes, principalmente de RH, apoiando essa história. Então não temos força de liderança, não só no sentido de parar de pensar em commodity e pensar em valor, e não temos força de liderança para dizer: ô negão, tá errado, volta aí e começa de novo, problema seu, resolve. Nós estamos entrando numa época de falar. Nós estamos entrando numa época onde eu falei isso agora há pouco e não ficou registrado, mas a declaração de intenção hoje, através de assim, eu já me sinto satisfeito em declarar. Só proferir. Eu postei a minha intenção. Eu pretendo fazer um Café Insight contigo e nunca mais a gente se encontra. Pô, mas eu tava com uma boa intenção e eu quero ser reconhecido por isso. Eu pretendo fazer isso, pretendo fazer aquilo. Eu quero muito fazer. Tá, você quer ir? Isso aí é que nem inaugurar início de obra. Os caras fazem solenidade de inauguração de início de obra. E aí diz, não de entrega de obra. A placa, coloca lá o plano. É isso. Mas é uma metáfora assim. Excelente. Mas é bem isso mesmo. Nós estamos vivendo esse, sei lá, simulacro, né? Mas assim, quando a gente olha o mundo das startups, a gente já vê que, assim, o pessoal fala muito e tem aquele clichê. 99% das startups que começam não terminam o primeiro ano. Por quê? Porque todos começaram só com a intenção. Ninguém começou realmente para fazer aquilo dar certo. Ninguém está pensando em fazer aquilo terminar. Está pensando em começar porque é legal dizer que é dono de uma startup, é legal dizer que é empresário, porque isso preenche conteúdo superficial, como o Du falou, preenche. Sim. Eu dizer, olha, eu estou fazendo uma startup, que legal, ela fatura alguma coisa? Não, ainda não, porque é uma startup. É que meu pai está bancando ainda. Mas assim, ele não está ainda entregando, não está gerando valor de fato, mas quer declarar a intenção e quer ser reconhecido por isso. Quando eu estou postando, eu posso postar qualquer coisa. Eu posto lá um café lindo e maravilhoso com chocolate. Aliás, isso foi um negócio interessante num dos cafés que a gente fez, né? A gente pediu um café que veio igualzinho a foto Veio igual a foto? Veio tão Mas isso é a coisa mais rara do mundo. Tinha a foto, era um café com Nutella. Veio igual a foto? Tinha Nutella em foto. É bonito. Aí quando veio, eu olhei e falei, nossa, igualzinho a foto. Eu olhei e quando eu ia tomar, a mesa do lado parou e começou a vir gente, posso bater uma foto? E 3, 4 pessoas bateram a foto para registrar o café e eu falei, posso tomar? Não, pera um pouquinho que é só que não ficou boa a iluminação. Cara, você quer uma foto boa? Já tem essa no cardápio, pega essa foto do cardápio. Não, mas eu quero registrar. As pessoas agora começam a querer entender que estão gerando valor quando estão postando alguma coisa, quando estão mostrando, olha, você é líder dos seus sonhos, trabalhe naquilo que você ama, que você vai ser feliz. Boa sorte. Você tem que pagar a conta e o boleto, como é que resolve? Não, mas eu não estou feliz, não interessa, você tem que ser feliz. Você não é feliz, o problema é seu. Você não é feliz, olha só como, é quase uma tirania. É quase uma tirania de eu ficar na intenção, de eu ficar no virtual e não no real. O real exige pagar o boleto, exige sim não ter dinheiro para tudo, exige renúncia. Só que eu prefiro só declarar. Porque declarar, todo mundo vê, você viu meu post? Você viu meu post, né? O outro, você viu meu post? Então, eu vi meu post. Nossa, seu post dessa vez foi legal. E o que mais? Não, mas eu postei. Não, mas você fez alguma coisa? Não, mas eu mostrei como eu quero ajudar as pessoas, como eu tenho intenção. Aliás, o meu post convocando as pessoas a doarem o sangue é importantíssimo, porque as pessoas precisam. E eles mandam o post e acham que estão gerando valor. Gente, é uma utopia de achar que postar alguma coisa gera valor. Eu faço o meu bom dia diário e o pessoal pergunta, mas para quem você está falando? Para mim. Eu estou postando para mim por quê? Porque eu quero ter um legado de bons dias para depois escrever um livro. Então eu estou postando para mim. Ah, mas você está usufruindo, que bom, que foi bom para você. Ótimo. Vários deles são muito úteis. Então, são bons, ótimo. Então usa isso para você. Mas as pessoas falam, não, mas eu tenho que postar para entender os outros. E aí a pessoa não está vivendo a vida, não vive aquilo que ela posta, mas ela quer que os outros vivam, porque ela quer postar
dizendo que eu sou melhor. Aí ele vai no momento da moda que o Du falou. Eu posso só falar uma coisa que não é um xiste, não é uma piada, é uma frase que eu ouvi recentemente sobre redes sociais. Essa frase não é minha, eu vi, passou assim. Alguém postou? Não, não passou. A gente não guarda tanta coisa boa e guarda tanta porcaria. Olha, esse é maravilhoso. Esse. Vida não é o que você posta no Facebook e no Instagram. Vida é o que você apaga no WhatsApp. Ótimo! É Porque verdade. Se você está apagando é porque você está com medo da consequência. Mas eu não estou falando só de relação de pular cerca, que é a primeira intenção. Vida é o que você apaga no WhatsApp, entendeu? Porque ali tem a vida acontecendo. Maravilhoso. Mas desculpa, eu não, tava caindo de maduro. Vamos encerrar isso aqui, vamos ver se ele faz outro vídeo. Olha, gente, foi um café insight diferente. Não, vai encerrar? Eu achei que era encerrar. Eu tenho que falar mais uma coisa. Não, então fala mais uma. Fala a sua coisa. Tá. E depois a gente já organiza os insights. Tá bom. Rapidamente. Eu só queria lembrar, para você falar duas coisas então. Como é que você tem visto a gestão de mudança nas empresas, tá? E deixa eu anotar. Como é que você tem visto? Você é o cara que fala, a gente, né? Eu também falo. A gente tem falado de gestão, você vai falar, o Dado é um palestrante de altíssima performance, alguém que está fazendo mais de 7, 8 palestras por mês, tem um tema forte de gestão. Então esse é o meu conhecimento que eu gostaria que você compartilhasse. Quais são as demandas, né? Porque sempre fazem um briefing pra gente, né? Do que você vai falar. Alguns fazem briefing, outros não, né? Não. Alguns eu digo, esse é o briefing plunct plact zoom, que não vai a lugar nenhum. Perfeito. O cara diz assim, mexe com a minha equipe aí. Eu digo, não, como mexe com a minha equipe aí? Então, das empresas que são bacanas, sérias, quais são os briefings, quais são os desafios de mudança das organizações? Depois de falar o que você gostaria de falar, que eu não sei. Não, vou primeiro responder. Então vamos nessa. Gestão da mudança, primeira coisa, eu só acredito em gestão da mudança se a cúpula comprou isso, se vem da cúpula. Às vezes não surge na cúpula, tá? Mas se surge na área gerencial, no middle, ali no médio, ou se surge na base, não importa. Se não for bem vendido, ou melhor, bem comprado pela cúpula, ela não acontece. Ela acontece às vezes daquele diretor em diante, mas aquele outro diretor é um outro feudo lá, Game of Thrones, que eles vão se... E é legal porque daí, assim, aquele que está fazendo acontecer, o outro está torcendo para que ele se dê mal. E ele está torcendo então, assim, eu acho que a mudança começa pela cúpula, assim como o digital começa pela cúpula. Coisas prosaicas como assim, quem vai fazer as nossas redes sociais? Um sobrinho talentoso. Não. O presidente tem que estar nas redes sociais, porque daí ele vai entender a importância das redes sociais. Então, assim, a cúpula, o digital, a mudança, tudo vem da cúpula. Tá? Perfeito. E assim, quais são as demandas? O que eu mais tenho visto é, muitas vezes, gente na cúpula de mente super aberta, tá? E gente na base também de... Vou começar do... Beleza. O que eu tenho visto assim, em alguns casos, na cúpula gente de cabeça aberta e na base gente de cabeça aberta e uma resistência na média gerência. Eu digo, ou vocês vão fazer um trabalho consistente e se certificar que esse pessoal mudou a maneira de pensar, ou eu sugiro, faz uma ligação direta. A ligação direta não é dar uma rasteira na média gerência, mas é que tem que acontecer a mudança. Então talvez às vezes de baixo para... vindo de baixo, vindo de cima, a empresa muda. Agora, o que não pode é a mentalidade de mudança vir da cúpula, esbarrar na média gerência e aí aqueles relatórios de PowerPoint de fim de ano deu tudo certo e a frustração se espalha aqui para baixo. Porque uns daqui viram que o pessoal da cúpula tem cabeça boa, mas carapó. Eu acho que esse é o grande embate. Exato. E eu acho que é um belo desafio, né? Porque se a gente seguir as pesquisas sobre a ineficácia na gestão de mudança, né, que acabam mostrando, as mais recentes acabam mostrando que você tem quase 70% de ineficácia na gestão de mudança. Um dos grandes fatores é a cultura. E eu acho que faz todo sentido o que você está dizendo, no sentido de que, por mais que a cúpula seja aberta, se ela não estiver fomentando, ou mesmo
analisando o que está acontecendo lá, né? Quer dizer, se ela de uma certa forma também deixou e largou, vai prevalecer esse poder, A resistência prevalece. esse poder mediano, que de uma certa forma é patrocinado então pela cúpula, porque se a cúpula é aberta, fomenta e não monitora e não cobra, ela também está patrocinando Sim. essa resistência. E ela não é geral. Há gente de cabeça boa na média gerência, mas também há resistências. O que eu estou dizendo é que na média, no geral, a média gerência é resistente. Mas tem gente muito boa em qualquer área. Você tem visto isso? Tenho visto o tempo todo. Na verdade, quando a gente fala de mudança, eu brinco com essa história porque tem um modelo da Economy, né? Primeira coisa que a pessoa faz quando é confrontada com a mudança é negar. Cara, é impressionante como a gente nega. É assim, o drive nosso é negar a mudança. Eu brinquei esses dias com alguém e falei assim, acabou de ganhar na Mega Sena. Primeira coisa que ele falou, porque é uma mudança. Não é. Gente, a gente nega, resiste. Agora, o entendimento da mudança, ele é importante, aumentar o grau de consciência sobre a mudança. Só que aí a gente chega nos gestores que estão resistentes a chegar nesse conhecimento. Eles não querem conhecimento, eles querem saber o seguinte, a mudança vai chegar lá, eu concordo ou não concordo. É quase que assim, sabe aquela história do múltipla escolha? E eu gosto ou não gosto. Cadê a zona cinzenta que precisa da interferência do gestor? O gestor, ele não trabalha com escolhas fechadas, ele justamente está lá para trabalhar aquela parte onde as escolhas fechadas não suportam, porque nem tudo se suporta com posicionamentos muito retos, diretivos e ponto, é isso ou isso. Não existe isso. O mundo é digital, mas as decisões gerenciais, elas não são digitais, elas são analógicas ainda. Eu preciso de graduações, de uma zona de manobra maior do que apenas 0 ou 1 desse processo, né? Fantástico. Olha, Isso aí. vamos fazer aquele momento assim, vamos encerrar? Vamos fazer o nosso insight agora. Não, insight, eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso, eu acho que eu vou Não, pôr vamos tudo. editar. Não, eu vou pôr tudo, gente, ó, se eu vou... Então, eu não sei que tamanho vai fazer, mas acho que eu vou pôr tudo. E ainda falta aquele insight que eu Então passa o seu insight, Não, começa por ele. vamos fazer o insight. Isso, E depois a gente pensa juntos, É. porque tem que fazer o insight que agora é o nosso final. Tá bom. Esse é o momento do Vamos insight fazer o que, momento? que Vamos inclusive fazer. a gente pode Então cortar vamos depois. cortar e vamos fazer este agora cortado.